Da linha com Antônio Barros, que é gerente de operações do metrô de São Paulo. Antônio, obrigado pela participação aqui na Band News FM. A gente teve acesso a uma nota publicada agora há pouco, a última nota do metrô, informando que a operação está paralisada nessa linha, porque muita gente se pergunta por que aqueles trens estão lá ainda, né, depois de 5 horas, por conta de um movimento sindical. O que está acontecendo exatamente, Antônio? Bom dia. Bom dia a todos aí no estúdio. Nós tivemos uma colisão de trens, né, nessa madrugada. As estações ainda estavam fechadas. Antes de iniciar a operação, sempre tem uma movimentação de trens, que a gente faz um posicionamento estratégico para que possa abrir a operação comercial. Né, e durante essa movimentação aconteceu essa colisão. Né. A linha iniciou uma operação restrita entre Vila União e estações Vila União e Vila Prudente. E daí, por um movimento do sindicato, acabou paralisando essa circulação. Mas agora ela já vai retomar, tá? Uhum. Agora, Antônio, vamos fazer um retrospecto aqui, porque foi por volta de 4 e pouco da manhã que aconteceu esse acidente. Isso. Só que ainda assim, a estação foi aberta para as pessoas, né? As estações ficaram abertas. O Ivan Brandão está aqui no estúdio, ele acompanhou mais cedinho a situação desses passageiros que entraram, mas não tinha circulação rolando, né, Ivan? Só conta aqui pra gente um pouquinho antes de passar a bola aqui pro Antônio nos responder. Porque a primeira informação no metrô era de uma falha em um trem e que a operação era parcial, ela estava operando parcialmente. E nas redes sociais o metrô falava apenas em lentidão, né? Não falava do que tinha acontecido. E só horas depois as estações foram fechadas, e aí os ouvintes começaram a mandar para cá fotos com as portas fechadas, aquele aviso que eles colam. E aí a pergunta seria essa, né? Se um acidente... Por quê, né? Que é grave, apesar de não ter feridos e tudo, colisão. Ainda bem, é uma colisão de 2 trens, né? E por que a operação foi mantida se houve tempo, por exemplo, para acionar o Paese antes, para inclusive aumentar, porque depois aumentaram, né? Primeiro eram 30 ônibus, depois aumentou para 40, enfim. Mas essa questão mesmo. Por que ficou aberto então, hein, Antônio? Obrigada, Ivan. Vamos lá. Eu recebi essa comunicação por volta das 4, pouquinho dessa colisão. O que nós tentamos fazer? Nós operamos, na verdade, durante um período entre Vila União e Vila Prudente, porque ali nós tínhamos área de manobra disponível e nós tínhamos segurança para poder estar circulando com esses trens. Tá? Então, por isso que nós iniciamos essa operação. Até para poder também tentar amenizar um pouco as pessoas que estão dessa estação para frente, para ela poder não sentir o reflexo de todo esse problema que nós tivemos aqui. Tá, mas como já foi comentado, por questões sindicais, os operadores acabaram se recusando a querer operar, mas isso já foi contornado, já foi conversado, eles entenderam, eles estão retornando agora e nós vamos voltar com essa operação, né, entre Vila União e Vila Prudente. No demais trecho, não é possível a gente fazer essa operação ainda, porque nós precisamos tirar a energia de todo o trecho, por causa da avaliação que nós estamos fazendo esses 2 trens. Como vocês falaram, é uma colisão grave, sim, concordo com vocês, até porque nós estamos a 15 metros de altura, né, então você precisa de uma análise mais cuidadosa, nossas equipes de manutenção estão verificando se tem alguma possibilidade de algum material estar caindo na via, e até por esse motivo nós pedimos também para que se impedisse a circulação de veículos, de pessoas embaixo dessa região, né, para que a gente possa estar avaliando algum risco e também estar analisando quais foram os danos e qual vai ser a estratégia para nós estarmos retirando esses trens do local que eles estão hoje. Então, Antônio, a princípio não há, então, perspectiva de retomada, né, da circulação dessas composições. Quem depende desse transporte na volta para casa provavelmente não vai conseguir utilizar. Tem muita coisa para acontecer, é trabalhoso, eu não tenho como te dar uma previsão, mas o que nós estamos estudando são estratégias, daqui a pouco, o que eu posso fazer para poder, pelo menos, operar com um trecho mínimo dessa linha, tá? Para tentar amenizar um pouco essa questão do retorno para casa e mesmo das pessoas que necessitam durante o dia. Né? Com relação ao Paese, foi aquilo que nós acionamos logo às 4 e pouco da manhã, deram 30, pedimos mais 10 ônibus. Né? Para cada trem nosso, praticamente você precisa de 5 a 6 ônibus articulados, quer dizer, a gente circula nesse horário com 16 trens, quer dizer, então 40 ônibus, aquilo que a SP Trans consegue disponibilizar para a gente sabe que não é suficiente, mas é aquilo que é possível eles estar disponibilizando. Nós temos também a questão do trânsito aqui nessa região, né? Tanto na Avenida Sapopemba, Canhã, Melo também é complicado, então isso demora um pouco mais. Né? Mas o que nós estamos focados agora é ver a melhor forma de tentar estar restabelecendo a circulação de trens
e também a forma como nós vamos fazer para retirar esses trens que colidiram. Uhum. E aí tem pergunta de ouvinte, o Sérgio escreveu e tem sido uma preocupação aqui entre os ouvintes. Não tem perigo de partes desses trens caírem lá de cima? Não, os trens, partes assim grandes não. O que tem são miudezas, né? Porque na verdade teve essa colisão, então algumas peças quebram e por esse motivo nós interditamos a via embaixo. Solicitamos a CET que interditasse a via para que nem veículo, nem pessoas passassem, né? Porque nós estamos trabalhando em cima, pode ser que também durante a própria atuação da manutenção alguma peça possa se desprender, então por esse motivo que nós estamos isolando toda a parte de baixo para que a gente possa estar avaliando e trabalhando de forma segura, tanto para nós aqui em cima quanto para a população que esteja passando na parte de baixo das nossas estações. E para não ter que fechar a avenida inteira, que seria um transtorno na volta para casa, é possível que esse trabalho de retirada seja feito de madrugada, Antônio? Nós estamos avaliando agora, nós estamos com as equipes de manutenção avaliando qual que é a melhor estratégia para isso. Como nós estamos estudando também uma estratégia de se eu conseguir, por exemplo, manter a energia elétrica, que são duas linhas, né? Uma está interditada por causa da colisão, mas na outra, nós também circularmos com esse trem em forma de via única, né? Para a gente poder tentar também fazer com que a linha continue, mesmo que de forma degradada, mas operando para tentar dar um alívio para o nosso passageiro. Operadores nesses trens que colidiram? Oi? 4. Tinham operadores, né, Antônio, nesses trens que colidiram. Isso. Isso está sendo investigado ainda se eles estavam no manual, se estava no automático, ou demora para ter essa informação? Vamos lá, nossa linha, nós estamos seguindo a investigação por 3 linhas, tá? Primeiro tinha operador nos 2 trens, tá? Os operadores não tiveram ferimentos graves, sabe? Você tem aquele susto. Um só dos operadores que sentia um pouco de dor na região do braço e do ombro. Então nós já solicitamos que ele seja encaminhado para o serviço médico para poder ver se está tudo ok. Tá? Com relação... Desculpa que eu me perdi no raciocínio aqui, que você tinha me perguntado. Não, é para saber isso, né? Se demora para saber se houve uma falha humana ou se o trem, ou se houve uma falha o que teria provocado, né? De tecnologia. Sim. Nós estamos indo em 3 frentes diferentes. Primeiro, nós precisamos ouvir agora os 2 operadores, né? Para que eles façam o relatório deles. Nós vamos também estar ouvindo a gravação entre comunicação entre nosso centro de controle e os operadores, porque para essa movimentação tem sempre a orientação do centro de controle. E nós temos um centro de controle aqui, né, que é responsável pela movimentação dos trens, que nós chamamos aqui de CT15, né, Centro de Controle da linha 15. E também nós precisamos olhar agora, é isso que nós estamos resgatando, são as imagens do momento da colisão para ver qual era o posicionamento dos trens. Porque daí sim, a gente cruzando essas 3 informações, nós conseguimos chegar realmente na causa dessa colisão aí. Não, é importante ter essa informação, né, Antônio? Porque acho que em 2019 foram 3 falhas grandes desse tipo, inclusive uma colisão também. Houve aquele caso do estouro do pneu, que depois o Ministério Público chegou a fazer um relatório, né, dizendo que se deu pelas más condições dos trens e dos trilhos, né? E obviamente os usuários têm preocupação com a segurança. A gente está falando de um trem que circula a 15, 20 metros do chão, né? Então se aqueles casos do passado também já serviram de lição para alguma coisa que possa ser feita agora. Não, claro que serviram, né? É que eu falo, esse sistema de monotrilho que nós temos na cidade de São Paulo é algo que não tem nada comparado no mundo, pela alta demanda desse sistema. Então você tem aí um período de aprendizado. Né? Nós tivemos aquela colisão, aquela vez de Jardim Planalto, também foi fora da operação comercial, quer dizer, dentro da operação comercial. Você tem todo um controle feito pelos nossos softwares que controlam toda a circulação de trens. Então tem toda uma segurança, né? A questão do pneu foi um outro caso também que já foi estudado, junto inclusive ao fabricante do pneu e ao fabricante das peças que vão dentro do pneu e que fazem parte de toda a estrutura da roda, né? Vamos dizer assim, que pneu é a borracha e mais toda a roda, quer dizer, então tudo isso já foram providências que já foram tomadas para que isso não se repita. O que nós precisamos entender agora é o porquê que aconteceu. Né? O trem estava em automático, o trem estava em manual. Então, são coisas que nós precisamos agora entender para que a gente possa chegar numa conclusão do qual foi a causa. Tá? A gente conversa aqui, agora na Band News, com o gerente de operações do metrô de São Paulo, Antônio Barros. Antônio, muitos passageiros, eles têm dúvidas com relação a essa operação de emergência, a chamada Operação Paese, que é um sistema oferecido pela Prefeitura de São Paulo, certo? Ele é contratado, o metrô de São Paulo contrata a Prefeitura para fornecer esses ônibus e proporcionar o deslocamento das pessoas, né? Essa possibilidade.
A gente sabe que não funciona a contento. Não dá conta, né? Não dá conta do volume, as pessoas são muito maltratadas, não conseguem entrar. O metrô, ele pensa em alguma alternativa para esse sistema Paese, porque as falhas são muitas, são corriqueiras. Tudo bem que da CPTM mais do que do metrô, mas as pessoas são maltratadas, né? O passageiro que paga a passagem, ele é muito maltratado nesse sistema Paese. Não existe algum tipo de alternativa aí? A prefeitura é cobrada para melhorar esse serviço que é pago, né, pelo governo do estado? Sim, esse na verdade é um convênio que nós temos com a prefeitura, né? Esse Paese, na verdade, é um plano de assistência em situações de emergência. Quer dizer, a gente faz reuniões periódicas com ele, informando as dificuldades que nós temos. O que a gente tem feito também é tentar posicionar funcionários nossos junto aos funcionários da SP Trans para poder tentar dar uma organizada. Mas quando você depende, por exemplo, de uma avenida movimentada como Sapopemba, como Águia de Aia, para você fazer o trecho entre Jardim Colonial e Vila Prudente, né? O trânsito é outro, vamos dizer assim, fator que acaba trazendo um prejuízo para a circulação dos ônibus, por mais que ele vá pelo corredor, né? E para cada trem nosso aqui do monotrilho, que são 7 carros e cabe em torno, em média, de 1.000 a 1.100 pessoas, você precisaria de 5 a 6 ônibus articulados, né? E nós trabalhamos, nesse horário de pico, nós trabalhamos com 16 trens, quer dizer, então por aí seria a quantidade de ônibus que teria que ter para poder estar atendendo a capacidade que o trem tem. Antônio, para a gente encerrar, fim de tarde, vamos lá reforçar para as pessoas. Qual é a recomendação, qual é a previsão para as pessoas poderem se programar? Então, fim de tarde, eu não tenho como prever se nós vamos conseguir retirar esses trens ou não, porque, como eu falei para você, é trabalhoso, nós estamos aqui com as equipes analisando, né, tem a questão também da altura deles, mas que nós vamos estar estudando e nós estaremos implantando são estratégias para tentar circular pelo menos com trem para uma outra linha, para que a gente tenha o serviço paralelo de Paese e trem, mesmo que de forma degradada, mas funcionando para poder proporcionar, vamos dizer assim, uma melhor alternativa para o nosso passageiro, tá? Muito bem, conversamos então com o gerente de operações do metrô de São Paulo, Antônio Barros. Antônio, manteremos o contato durante o dia. Bom trabalho para o senhor. Obrigado e estamos à disposição de vocês aí. Obrigada. Bom,